Salve, salve rapaziada! Você saberia me dizer quais as diferenças entre os termos islâmico e muçulmano? O que é um e o que é o outro? Quais as crenças de um e quais as crenças do outro? As polêmicas e o senso comum acerca das questões religiosas dificultam e muito o entendimento sobre conceitos referentes ao islamismo. Vou te explicar melhor. Criado lá no século 7 d.C. pelo profeta Maomé, também conhecido como Muhammad, o islamismo se transformou em uma das maiores religiões do mundo. Hoje em dia, existem mais de 1,6 bilhão. 1,6 bilhão ou 1,6 bilhões? 1,6 bilhão, né? Bilhão. 1,6 bilhão de adeptos espalhados por todo o mundo. Isso é 1/4 da população mundial. Obviamente que a maioria deles se encontra em países árabes. Porém, os diferentes termos que se referem aos seguidores da crença costumam causar confusão. Por exemplo, entre islâmico e muçulmano, qual seria a melhor definição? Primeiro, vamos começar pelo começo. Vamos aos fatos. A palavra Islã vem da antiga palavra árabe salama, também descrita em alguns documentos apenas como Islam. Me perdoem os árabes pela pronúncia. E o significado da palavra é submissão, aceitação, rendição e em alguns casos até humilhação, mas não no sentido pejorativo das palavras. Acho que seria mais correto dizer que não é uma submissão em si, mas sim o ato de se submeter a. E é daí que vem a definição mais convencional da palavra Islã, que é se submeter a Allah. Entendido? Por outro lado, a palavra muçulmano também se origina da palavra Islam. Etimologicamente falando, se origina de uma derivação da palavra muslim, que na língua árabe significa aquele que se submete a Deus, ou a Allah. Mas peraí, não é a mesma coisa? Quase, mas com uma pequena diferença. Ela se refere às pessoas que se engajam no ato de submissão, aceitação ou rendição. Assim sendo, um muçulmano é uma pessoa que se submete aos desejos de Deus, ou, no caso, Allah. Analisando desta forma, não seria errado dizer que o muçulmano é uma pessoa que segue o Islã, correto? Mas como assim segue o Islã? Para responder essa pergunta, vamos ao uso de cada uma das duas palavras. A palavra Islã é geralmente usada para definir a religião ou a comunidade de crenças como um todo. Ou seja, ela é usada como um substantivo da própria religião em si. Por exemplo, o Islã é baseado nas profecias de Maomé, que foram escritas no Alcorão. Neste ponto é interessante frisar que, diferentemente do cristianismo que vê em Jesus como Filho de Deus, um ser divino, os seguidores do Islã não veem em Maomé toda essa divindade. Para eles, ele é um ser humano comum, como nós. Porém, entre os fiéis, ele é visto como um dos mais perfeitos seres humanos. Por assim dizer, ele é o último dos profetas de Allah. E o próprio Alcorão o estabelece desta forma. Sura Al-Kalam 68. Que tu, ó mensageiro, não és, pela graça do teu Senhor, um energúmeno. Em verdade, ser-te-á reservada uma infalível recompensa, porque és de nobilíssimo caráter. Vamos falar um pouco desse profeta? Resumidamente, Maomé nasceu em Meca e, segundo reza a lenda, tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes ali perto. Os fiéis acreditam que no ano de 610 d.C., quando Maomé tinha 40 anos, enquanto realizava um destes retiros espirituais numa das cavernas do Monte Hira, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus, e comunicou que Deus o havia escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Sim, ele foi visitado pelo mesmo anjo Gabriel que há séculos atrás havia visitado Maria, a mulher de José, lá em Nazaré. Maomé deu ouvido às mensagens do tal anjo e após sua morte, estes versos foram reunidos e integrados no Alcorão. Entendido até aqui? Voltamos então para o uso de cada palavra. Já vimos onde é empregada a palavra Islã e agora a palavra Muslim. Bom, Muslim é mais utilizado no sentido de descrever e qualificar a pessoa em si, mais no sentido de descrever as crenças religiosas dessa pessoa. Por exemplo, ele é cristão e ela é muçulmana. Em textos mais antigos, os muçulmanos também eram denominados como maometanos. Este termo caiu em desuso já que soava ofensivo para muitos seguidores do Islã. Afinal de contas, diferentemente do que se acreditou durante séculos no Ocidente, a palavra feria um dos princípios básicos da religião, já que insinuava uma errônea adoração a Maomé.
E como já falamos antes, para os muçulmanos, Maomé não é uma divindade, é apenas um mensageiro de Alá. Então, gramaticalmente falando, Islã deveria se referir apenas à religião ou às práticas realizadas em nome da religião, nunca às pessoas que praticam tais práticas. praticam tais práticas é ótimo. Ou seja, a pessoa que pratica a religião. A comunidade islâmica ou a arte islâmica são expressões corretas. Agora, este senhor é islâmico? Não. Sacou? Já muslim ou muçulmano deveria apenas descrever as pessoas que seguem a fé islâmica, nunca a fé em si. Tu pode dizer, eu me interesso pela religião dos muçulmanos, mas nunca eu me interesso pela religião muçulmana. Sacou a diferença? Resumindo, como vimos até aqui, a diferença entre os dois termos é mínima. Ambos termos têm sua origem no verbo árabe islam. Islã se refere ao ato de se submeter aos desejos de Alá, enquanto muslim é a pessoa que participa nesse ato de submissão. Alguma dúvida? Tem curiosidade sobre algum outro assunto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Louvado seja Alá por sua misericórdia e compaixão. Falou, paz.